We are about to consider what is probably the most important section in the book, the most important part of the course up to this point. Nós estamos prestes a considerar o capítulo do livro, a parte que é mais importante até aqui em tudo que nós vimos. I say that because, in principle, learning to please God, and that's what we're going to talk about tonight, learning to please God is the single greatest remedy to the problem of pleasing man. Aprender a agradar a Deus é o assunto mais importante, mais crítico para a gente lidar com esse problema de se querer agradar a homens. So if you are able to understand and apply nothing other than what we're going to talk about tonight, you'll be well on your way to solving this problem. Se você não se preocupar com mais nada, exceto isso que nós vamos considerar agora, sobre agradar a Deus, você estará num bom caminho para terminar com esse problema de desejar agradar a homens. Did I really say all that, or are you adding to my words? No, I'm not adding. I'm Just just kidding. It's not enough for you to simply stop being a people pleaser. Não basta você cessar de ser uma pessoa que quer agradar as pessoas. The biblical process of change, putting off the sin and putting on its biblical alternative, requires not only that you break your unbiblical patterns of thinking, but also that you replace them with their proper biblical alternatives or antidotes. O processo bíblico de mudança, aquele processo de Efésios 4, despojar, revestir, ele requer não somente que você quebre os padrões não bíblicos de pensamento, mas que você também os substitua pelas alternativas bíblicas adequadas. The fear of man is to be replaced by the fear of God. O temor pelo homem deve ser substituído pelo temor por Deus. The desire to please people above all else must be replaced with the desire to please God above all else. O desejo de agradar a homens, acima de tudo, precisa ser substituído pelo desejo de agradar a Deus acima de tudo. The fear of displeasing man or falling into his displeasure is to be replaced with the fear of displeasing God and falling into his disfavor. O medo de desagradar a homens ou de ser desaprovado por eles deve ser substituído pelo medo de desagradar a Deus ou ser desaprovado por Deus. The love of man's approval must be replaced with the love of God's approval. O amor pela aprovação dos homens precisa ser substituído pelo amor pela aprovação de Deus. To eliminate the lust for approval, for man's approval, we must replace it with the lust or the desire for God's approval. Para nós substituirmos a concupiscência do querer agradar a homens, nós temos que substituir isso pelo desejo ardente de agradar a Deus acima de tudo. And this brings us to the second point of our outline. E isso nos traz ao segundo ponto do nosso esboço. The best way to approve this idolatrous desire, the best way to replace this idolatrous desire for approval is to replace it with a desire for God's approval. Para eliminar esse desejo ardente pela aprovação dos homens, você terá que substituir esse desejo pelo desejo ardente da aprovação do próprio Deus. That is, to prayerfully develop, cultivate an appetite for the approval of Him who righteously judges not only your words, but also your actions, your attitudes, your thoughts, and your motives. A melhor forma de você destronar esse ídolo da aprovação é em oração desenvolver um anseio, cultivar um apetite intenso pela aprovação daquele que julga justamente não somente as suas palavras, ações e atitudes, mas também os pensamentos e intenções do coração. This must be your highest goal, your number one priority. Esse deve ser o seu objetivo mais alto, a sua prioridade número 1.
The famous missionary Jim Elliot used to speak of receiving his AUG degree. Jim Elliot, aquele famoso missionário, costumava falar em obter seu diploma ADA. AUG stood for the King James rendering of the phrase approved unto God in 2 Timothy 2:15. E esse acrônimo ADA, na tradução João Ferreira de Almeida atualizada da Bíblia, em 2 Timóteo 2,15, está ligado a apresentar-se a Deus aprovado, ADA. Based on his biography, I doubt very much that Jim Elliot struggled with the inordinate desire for man's approval to please people. Com base na biografia dele, eu duvido que Jim Elliot tenha lutado com o problema de desejar agradar a homens. And as we've already seen, neither was the Apostle Paul. E como nós já vimos, nem o apóstolo Paulo lutava com isso. Why? Por quê? For the same reason. Pelo mesmo motivo. He was more concerned about pleasing God than pleasing man. Ele estava mais preocupado em agradar a Deus do que agradar ao homem. In 2 Corinthians 5, verse 9, he says, therefore also we have as our ambition, we make it our aim, whether at home or absent, to be pleasing to him. É por isso, de 2 Coríntios 5,9, que também nos esforçamos, ou seja, fazemos o nosso alvo, quer presentes, quer ausentes, para sermos agradáveis a Deus. Is that true of you? I mean, is it really your top ambition to please God? É a sua maior ambição agradar a Deus? If you want to overcome the sin of people pleasing, you've got to aspire to nothing less. Se você deseja vencer o desejo de agradar a homens, você não pode aspirar outra coisa senão querer agradar a Deus. And as with any sin, E como em qualquer outro pecado, the more you're addicted to it, the more you have to sell out to Jesus Christ and follow him. quanto mais você estiver preso a esse pecado, mais você vai ter que se atirar na direção de desejar agradar a Jesus. Imagine what it will be like someday, if you're not there yet, Imagine como será algum dia, se você ainda não chegou lá, to long for God's approval more than you long for man's approval. anelar pela aprovação de Deus mais do que você anela pela aprovação dos homens. Imagine the day when you long to please God so much that you hardly ever think of what other people think about you. Imagine no dia, pense no dia que você tanto anelar por agradar a Deus, que você não se preocupará mais com o que os outros pensam a seu respeito. Imagine what it will be like someday when people see you walking by and say to themselves, Imagine as pessoas vendo você passar e dizerem para si mesmas: there goes, insert your name, Eras, Luigi, whoever, insert your name. lá vai fulano de tal, He's the most objective, impartial, and God-fearing person I know. ele é a pessoa mais objetiva, imparcial e temente a Deus que eu conheço. He doesn't seem to care what other people think of him. Ele não parece se importar com o que os outros pensam dele. And imagine what it will be like one day when you stand before the Lord and hear him say, well done, you good and faithful servant. E imagine o que será você estar diante do Senhor um dia e ouvir Ele dizer: muito bem, servo bom e fiel. Imagine when that love of approval handle on your back is no longer there and people can't grab it and manipulate you and push you and pull you in all kinds of directions. Imagine quando chegar o dia que você não tiver mais aquele suspensório aqui atrás que os outros possam pegar e manipular você a querer agradar homens. Let me urge you to fix your hope on these truths, on these concepts, these goals, until they become a reality. Eu quero instar com vocês para que vocês desejem esses alvos até que eles se tornem uma realidade na sua vida. So, what are the benefits of trying to please God rather than or more than people? Quais são os benefícios de se agradar a Deus mais do que se agradar aos homens?
First, you only have one master to please rather than many. Em primeiro lugar, você só tem um mestre para agradar em lugar de muitas pessoas. So to begin with, having only one master, only one boss is much easier than having many. Você ter um só chefe é bem mais fácil do que você ter muitos chefes. Years ago, my first big job, I was the front-end manager of a big supermarket in the suburbs of New York City. Anos atrás eu era gerente de atendimento de uma grande loja, uma importante rede de supermercados na região da cidade de Nova York. Basically, I was in charge of the cashiers and I don't know what you call them here, the people who get the wagons or the buggies, or what do you call them here? Wagons, buggies, carts? Yeah. Okay. Basicamente eu era responsável pelos caixas, pelo pessoal que recolhia os carrinhos, repunha a mercadoria, etc. I had to make sure that everything that went out of the store was paid for. Eu tinha que ter certeza de que tudo que saísse daquela loja tinha sido pago. I had like 60 employees and 18 cash registers. Eu tinha 60 empregados, how many cash registers? 18. E 18 caixas registradoras por onde o pessoal And passava. on Saturday they were all open. E no sábado, todos esses caixas tinham que estar abertos. But the difficulty was I counted one time and I had like 20 different bosses. Mas a dificuldade é que eu contei um certo dia, eu tinha mais ou menos 20 patrões. I had to report to the store manager, Eu tinha que me reportar ao gerente geral da loja, the two assistant managers. os dois gerentes assistentes. I was accountable to the grocery manager, the frozen food manager, the produce manager, the bakery manager, the seafood manager, the meat manager. Eu tinha que me reportar ao gerente do açougue, gerente da padaria, gerente disso, gerente daquilo e de mais aquilo outro. And then there was the district supervisor who was actually the brother of one of New York City's famous Italian mayors. E o gerente distrital da rede, ele era irmão de um dos antigos prefeitos de Nova York. And I had two people that were in charge of security that would come in and pester me from time to time. E havia dois gerentes de segurança que vinham e me punham contra a parede várias vezes ao longo do meu trabalho. As you can imagine, sometimes my bosses gave me contradicting orders. Como vocês podem imaginar, por vezes, alguns desses meus chefes davam ordens contradizentes. And I had to try to figure out where the pecking order was so I would obey the one with the higher rank instead of the one with the lower rank. E eu tinha que me preocupar em pensar qual deles tinha uma posição mais alta na hierarquia para ter certeza que eu não desagradava o principal dos chefes. So how many bosses are you trying to please? Então, quantos chefes você está tentando agradar? If you're seeking to please people, you'll have many bosses. Se você procura agradar pessoas, você terá muitos patrões, Many masters to obey. muitos mestres a serem obedecidos. Or, as Richard Baxter put it, Ou como disse Richard Baxter, if you seek first to please God and are satisfied with that, you have but one to please instead of multitudes. And a multitude of masters are harder to please than one. se você buscar agradar primeiro a Deus e está satisfeito com isso, você tem apenas um para agradar em vez de multidões. E uma multidão de mestres é mais difícil de agradar do que um mestre só. Number two, Número 2. the one you please is wiser than man and will neither misunderstand you nor treat you unreasonably. Deus, aquele a quem você agrada, é mais sábio do que o homem e nunca fará uma interpretação errada de você, nem o tratará injustamente. How many times in your life have you been misunderstood by others? Quantas vezes na vida você já foi mal interpretado por outros? How often do others take your words and actions and attitudes and thoughts and motives and misjudge you
by them or for them? Com que frequência as pessoas pegam as suas palavras, suas ações, suas atitudes, seus pensamentos, suas motivações e julgam tudo isso mal pelo que você está fazendo? Even your close friends and relatives do that sometimes, right? Mesmo seus amigos mais chegados e até parentes fazem isso de vez em quando. How many times has the Lord misunderstood you? Quantas vezes o Senhor te interpretou mal até aqui? He has never misread you, Ele nunca se equivocou na sua interpretação. misjudged you, Ele nunca julgou você errado. misunderstood you, Ele nunca entendeu qualquer coisa que você faz de forma errada. or misconstrued anything about you. Nada a seu respeito ele fez com erro. How many times have others been unreasonable with you? Quantas vezes as pessoas foram injustas com você? How often have they taken advantage of you and mistreated you? Quantos já levaram vantagem sobre você ou trataram você mal? How often have people unjustly criticized you and falsely accused you? Com que frequência as pessoas criticam você ou acusam falsamente? Can you say that about the Almighty? Você pode dizer a mesma coisa a respeito do Todo-Poderoso? Does God pervert justice, or does the Almighty pervert what is right? It says in the book of Job. O livro de Jó afirma para nós: perverteria Deus o direito ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Of course not. Claro que não. The Lord knows when you sit down, when you rise up. O Senhor sabe quando você senta, quando você se levanta. He understands your thoughts from afar. Ele entende de longe os seus pensamentos. He comprehends your coming and your going. Ele compreende o seu sair e o seu voltar. He's acquainted with all of your ways. Ele está ciente de todos os seus caminhos. In fact, there is not a word on your tongue that he does not know altogether, that he is not totally understanding. He knows it and understands it before it comes out of your mouth. Aliás, não há uma palavra que sai da sua boca que ele não saiba de antemão. Even the foolishness of God is wiser than man, and the weakness of God is stronger than man. Até mesmo a loucura de Deus, Paulo diz em Coríntios, é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Why then would you choose to please people and court their favor over your wise and loving and merciful and just and reasonable and sovereign and good Heavenly Father? Por que então você optaria por cortejar o favor de seus volúveis semelhantes em favor do sábio, em vez do favor do sábio, misericordioso, bondoso, gracioso Pai Celestial? Why would you stoop to serve a multitude of unreasonable masters when you could be serving the King of the universe? Quando você se curvaria diante de mestres tão injustos, uma multidão deles, quando você pode se curvar ao mestre, criador e sustentador do universo? Are you beginning to see how foolish it is? Dá para você principiar em perceber como é tolo tentar agradar homens? To inordinately please people? Number 3, Número 3. the one you please will judge you not on your outward appearance, but on what is in your heart. Deus, aquele a quem você agrada, lhe julgará não com base na sua aparência exterior, mas naquilo que está no seu coração. Unlike your fellow man who can only see your thoughts and words and, who can only see your words and actions and attitudes, Diferentemente de seus semelhantes, Deus vê não somente as suas palavras, suas ações, suas atitudes. your Heavenly Father also knows your thoughts and your motives. Ele também conhece seus pensamentos, a motivação dos seus pensamentos. But the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or at the height of his stature, because I've rejected him. For God sees not as man sees, for man looks at the outward appearance,
but the Lord looks at the heart. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. You and I are able to see with some degree of accuracy our own words and our attitudes, and to a certain extent our thoughts. Você e eu podemos enxergar as nossas palavras, ações, atitudes com uma certa perícia, digamos assim, com uma certa exatidão. And our words and our actions, and to some extent our attitudes, are easy for us to discern, easier, because we can relate to them, we can experience them. E nós podemos compreender essas palavras, esses pensamentos, essas motivações, porque nós podemos nos relacionar com elas, elas são nossas. But our thoughts and our motives are a little harder for us to get a hold of. Our thoughts and our motives are a little hard for us to really Mas as understand. nossas motivações e os nossos pensamentos já são um pouquinho mais difíceis de a gente discernir. That's why we need the Bible. É por isso que nós precisamos da Bíblia. The discerner of the thoughts and motives of the heart. O discernidor ou a discernidora dos nossos pensamentos e motivações. Even Paul said that he wouldn't judge himself. He didn't know of anything against himself, but he waited until the Lord would come, and then he would have the final verdict on his thoughts and motives. Até o próprio apóstolo Paulo disse que, embora a consciência não o perturbasse, assim mesmo ele ia esperar o Senhor para o Senhor dar a palavra final com relação a ele. Now, when it comes to judging other people, especially their thoughts and their motives, that's a totally different matter. Mas quando a coisa se volta para julgarmos as outras pessoas, as motivações, os pensamentos, aí a coisa é bem diferente. We cannot see the thoughts and motives of another, and therefore we're expressly forbidden from making a judgment about them. Como nós não somos capazes de enxergar as motivações, os pensamentos dos outros, a Bíblia nos proíbe de fazê-lo. Once again, 1 Corinthians 4:5 says, 1 Coríntios 4:5 diz: do not go on passing judgment before the time, but wait until the Lord comes, who will both make manifest the hidden things of darkness, things that we don't have sufficient evidence about, and will make manifest the motives of the heart, and then every man will have his praise, his commendation from God. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Sadly, this prohibition does not keep many Christians from making these judgments or suspending judgment, but they make rash, hasty judgments. Infelizmente, essa proibição bíblica não impede que muitos cristãos façam tais julgamentos e usem essa tal evidência inadmissível contra nós. That's the reason I wrote this little book on judgments, rash judgments or righteous judgments. Do you make rash judgments, or do you make judgments, as Jesus said, according to righteous judgments? Do you judge according to the seeing of the eye, or do you judge with righteous judgments? É por isso que eu escrevi esse livro chamado Julgamentos. Você julga de acordo com a justiça ou de acordo com o que não está certo, em síntese. So how it works is you're not allowed to judge things that about which you have insufficient evidence, things that are hidden. Ou seja, você não tem permissão, eu não tenho permissão de julgar as coisas que são escondidas, coisas sobre as quais nós não temos informação suficiente. You're not allowed to judge the thoughts and motives of another person, unless, of course, they tell you what they're thinking. Você não tem a permissão de julgar os pensamentos, as motivações de outra pessoa, a menos que ela os revele a você. And you're not allowed to judge things to be sinful that the Bible does not say. E você não tem o direito de julgar coisas que você julga pecaminosas que a Bíblia não diz nada a respeito. The Bible says if you judge your brother, you're not only judging your brother, you're judging God and you're judging the Bible.
Então, a Bíblia nos afirma que quando julgamos assim, nós não estamos apenas julgando a pessoa, nós estamos julgando a Deus, estamos julgando a sua palavra. There is one lawgiver who is able to save and destroy. Who are you to judge your brother? Tiago diz, há um legislador apenas. Quem é você para julgar o seu irmão? But apart from that, we are free to judge other things. Mas fora isso, nós somos livres para julgar outras coisas. By the way, since Jairo wanted me to, actually I don't have it, to talk about some of the other books, there's also a book on legalism that actually deals with that passage in the book of James. Por falar nisso, o pastor Jairo tinha querido que eu falasse de outros livros, eu não trouxe ele aqui, mas há um outro livrete desse a respeito de legalismo, e ele trata desse assunto mais em detalhe. So God is the only one who can see and rightly evaluate all of our external and internal behavior. Então Deus é o único que é capaz de avaliar o nosso comportamento, as nossas palavras, o que está no nosso exterior, mas também o que está no nosso interior e é invisível ao homem. And he can access these things and assess them more accurately than we can. E ele pode acessar essas coisas, ele pode avaliar essas coisas de uma forma muito mais correta do que nós, muito mais precisa. And his ability to judge these areas is at once more severe than our own judgments and more merciful than our own judgments. E o juízo de Deus a respeito dessas coisas é tanto mais severo quanto é mais misericordioso com relação a tudo isso. Listen as Eros reads this quote from Hugh Blair. This quote is several hundred years old. Ouça enquanto Eros lê uma citação de Hugh, if I can find it. God is the only. You have any idea what page that is on? No. Gente, desculpem, eu perdi aqui no iPad, eu acho que devo ter apertado um botão a mais, as páginas correram. Vocês vão aguardar um instantezinho só aqui. Okay, I'll read it and you can loosely translate it, okay? I'll find it. Just a second. It will be after that. Okay. I saw his name right here, around here. It's after 4. Okay. No, No. I don't think so. Okay, let me just read it. Okay. Okay. He says, God is the only unerring judge of what is excellent. Encontrei. Deus é o único juiz infalível do que é excelente. The sovereign God of the world sees you in every light in which you can be seen. O Deus soberano do universo vê você em todos os pontos de vista, pelos pontos de vista possíveis, todos os pontos de vista possíveis. From him you may receive the praise of good actions that you had no opportunity of performing. Dele você pode receber o louvor por boas ações que não teve oportunidade de realizar. For he sees them through your motives. Pois ele as vê através de suas motivações. He judges you by your intentions. Ele julga você por suas intenções. He knows what you would have done if you had the opportunity. Ele sabe o que você teria feito se tivesse a oportunidade. You may be in his mind a hero or a martyr without undergoing the labors of the one or the sufferings of the other. Aos olhos de Deus, você pode ser um herói ou um mártir sem passar pelos esforços de um e nem os sofrimentos do outro. His inspection, therefore, opens up a much wider field for praise than what the world can offer you. Sua crítica, portanto, abre um campo muito mais amplo para o louvor do que o mundo pode lhe oferecer. Something else to consider is God's sovereignty over your life. Outra coisa a ser considerada é a soberania de Deus sobre a sua vida. It is God and God alone who possesses the assets and abilities to order your circumstances, the circumstances of your life,
so as to bring you either happiness or misery. É Deus e somente Ele que possui os recursos e a capacidade para ordenar as circunstâncias da sua vida, de modo a lhe trazer felicidade ou sofrimento. He's the one who can make you or break you in every area of your life. Ele é o único capaz de tanto aperfeiçoar você quanto quebrar você para aperfeiçoar cada área da sua vida. So, if that's the case, why are you so eager to please man who himself is unable, apart from God's authorization, to do anything for you? Então, por que você tem tanto entusiasmo em ganhar o favor de homens? I'm sorry, I lost my track here. Why are you trying to please man when at the end of the day, he can't do anything for you apart from Okay. God influencing him? Então, por que você se preocupa em agradar o ser humano quando ele, no final das contas, é incapaz de fazer qualquer coisa por você e só Deus é capaz de fazer essas coisas? One of my favorite verses on the sovereignty of God is Lamentations 3:37. Who is he who speaks and it comes to pass when the Lord has not commanded? Um dos meus versículos favoritos sobre a soberania de Deus é Lamentações 3:37. Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não o mande? There's a verse Ou in não mande. there's a verse in Proverbs, I forget the reference. It says, "Many seek the ruler's favor, but every man's judgment comes from the Lord." Há um versículo em Provérbios que diz: todos buscam o favor do homem, mas Lord? Every man's judgment comes from the Lord. Mas todos os juízos formados pelo homem vêm do Senhor. So isn't it really an exercise in futility to try to please man more than God, who is the blessed controller of all things and who's promised to cause all things to work together for your good? Então não é um exercício de futilidade você querer agradar o ser humano quando é Deus que causa todas as coisas que acontecem e só Ele pode mudar essas coisas? Number 4. 4. The one you please is not a respecter of persons. Deus, aquele a quem você agrada, não faz acepção de pessoas. According to William Barclay, I think I saw a book that Neutra has published by him. But anyway, according to Barclay, respecter of persons is the New Testament phrase for undue and unfair partiality. Uma das frases de William Barclay é que a acepção de pessoas é a expressão do Novo Testamento para a parcialidade indevida e injusta. It means pandering to someone because he's rich or influential or powerful. Significa facilitar as coisas para alguém porque essa pessoa é rica, ela é influente, ela é popular. John MacArthur describes the kind of partiality that God is incapable of showing. John MacArthur descreve a imparcialidade que Deus, ou melhor dizendo, a parcialidade, tipo de parcialidade que Deus é incapaz de demonstrar. Go ahead and read it. Essa mesma ideia é vista na conhecida estátua que simboliza a justiça como uma mulher de olhos vendados, significando que ela é incapaz de ver quem está diante de si para ser julgado e, portanto, não é tentada a ser parcial em favor nem contra o acusado. Às vezes, ela também é retratada com as mãos atadas, sugerindo que ela não pode receber suborno. Let me just read to you a few of the New Testament passages that talk about the fact that God is not a respecter of persons. Deixe-me ler para vocês alguns textos bíblicos que deixam claro que Deus não faz acepção de pessoas. Acts 10:34. Atos 10:34. Peter said, opening his mouth, I most certainly understand now that God is not one to show partiality. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Ephesians 6:9. Efésios 6:9. Masters, do the same thing to them.
and give up threatening, knowing that both their master and yours is in heaven, and there is no partiality with him. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e para com ele não há acepção de pessoas. That's Galatians 2:6. Gálatas 2:6. But from those who are of high reputation, what they were makes no difference to me. God shows no partiality. Well, from those who in reputation, they contributed nothing to me. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Romans 2:11, for there is no partiality with God. Romanos 2:11, porque para Deus não há acepção de pessoas. Colossians 3:25, but he who does wrong will be repaid for what he has done, and there is no partiality. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. 1 Peter 1:17. 1 Pedro 1:17. And if you call on the Father, who, without partiality, judges according to each one's work, conduct yourselves throughout this time of your stay here in fear. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. God is the kind of judge whose opinion cannot be bought, cannot be prejudiced, cannot be unduly influenced. Deus é o tipo de juiz cuja opinião não pode ser subornada, preconceituosa e nem indevidamente influenciada. But that is not true, generally speaking, of people. Mas, via de regra, isso não se aplica a pessoas. They have a very limited understanding. Possuem um entendimento muito pequeno. They can easily be bought and bribed and influenced. Podem ser influenciadas, subornadas, influenciadas. They can become prejudiced against you. Podem se tornar preconceituosas com relação a você. They can be unduly influenced by all kinds of people and things. Podem ser indevidamente influenciadas por toda sorte de coisas ou pessoas. So again, do you see how foolish it is to try to please these unjust judges rather than the judge of the whole earth? Então, nós conseguimos, por isso, entender como é uma tolice tentar agradar esses juízes tão injustos, quando podemos agradar o juiz que não comete erros. Number 5. Número 5. The one you please is immutable, he's unchangeable. Deus, aquele a quem você agrada, é imutável. Unlike man, whose mind often changes with the minutest bit of new information, God's mind does not change. Diferentemente do homem, cujo pensamento muda com frequência com a mais insignificante nova informação, o pensamento de Deus não muda. Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Malachi 3:6 says, I am the Lord, I do not change. Malaquias 3:6 diz, porque eu, o Senhor, não mudo. 1 Samuel 15:29, and also the glory of Israel will not lie or change his mind, for he is not a man that he should change his mind. 1 Samuel 15:19, e também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. How often has God told you something or promised you something and then changed his mind? Quantas vezes Deus já prometeu uma coisa para você, disse alguma coisa para você, mas aí ele mudou de ideia? He reversed his decision after talking to somebody else. Reverteu a decisão depois de falar para uma pessoa. When's the last time you read something in the Bible only to discover a few months later, when you read the same passage, the words were revised or amended?
Quando você leu alguma coisa na Bíblia que mais tarde você voltou para a mesma passagem, você tem certeza que as palavras mudaram, elas foram revisadas. How many times has pleasing God one day involved doing something that would displease him the next day? Quantas vezes agradar a Deus num dia significou desagradar a Deus no dia seguinte? Things that please man today may well displease them tomorrow. As coisas que agradam o ser humano hoje podem muito bem desagradá-lo amanhã. I know you have Coke here. Do you have Pepsi? Yeah. Okay. So when my wife and I were first married, she made it clear to me that she liked Diet Coke. Quando a minha esposa casou comigo, ela deixou bem claro comigo que o negócio dela era Coca Diet. And she didn't like Tab, which I think is the Pepsi Cola product. Ok. Ela não gostava de um produto chamado Tab, que é o produto da Pepsi. So she told me this. Of course, I memorized and I remembered this. Então eu guardei isso para mim And direitinho. we were driving one day somewhere, and I pulled into a gas station to get some petrol. E entrei num posto de gasolina quando a gente estava viajando para abastecer o carro. And I remember her saying to me, "I'm thirsty. Would you get me something to drink?" E eu me lembro que ela disse para mim, eu estou com sede, você não quer pegar alguma coisa lá para eu beber, não? So after filling the car, I went into the convenience store. Então, depois que eu abasteci o carro, eu entrei na loja de conveniência, And I went to the refrigerator, abri a geladeira and I'm looking for Diet Coke. e eu estou procurando Coca Zero. And I see the tab, and I say to myself, "Oh, Tab, she hates Tab. I'm not going to get that. She wants Diet Coke." Então eu vejo lá Pepsi Light e eu digo, ela odeia isso aqui, eu tenho que procurar Coca Diet. So ultimately, I found the Coke, E acabei achando a Coca Diet. and I brought it to her. She's sitting on the driver's side. I said, "Here you go, honey." Então ela está sentada ali no carro e eu entrego para ela. And she said, "Oh, Diet Coke." I really felt like a Tab. Ela disse Coca Diet, mas eu estava com vontade de Pepsi Light. But you told me you absolutely hated Tab. Mas você me disse que você odiava Pepsi Light. I know, but I'm starting to change my mind. I think I'm starting to like Tab more than Coke. Eu sei, mas eu acho que eu estou mudando de ideia. Eu estou começando a gostar mais da Pepsi Light do que da Coca Zero. Now, if pleasing one's spouse is hard to do because of the tendency to change our minds, how much more difficult is it to please those who are not part of our family? Se já é difícil agradar um cônjuge porque muda de ideia, quão mais difícil é agradar pessoas que a gente não tem intimidade, que mudam mais ainda. Man changes his mind regularly. God does not O change. ser humano muda de ideia constantemente. Deus jamais. But Lou, wait a minute. What about those verses that say that God repented? Mas Lu, espera um pouquinho. E aqueles versículos que dizem que Deus se arrependeu? Yes, there are a number of verses that talk about God relenting or repenting. Sim, existem alguns versículos que falam de Deus se arrepender, mudar a sua concepção. But as R.A. Torrey explains in his book Difficulties in the Bible, Mas como o autor R.A. Torrey explica no seu livro Dificuldades na Bíblia, why don't you go ahead and read them, then I'll comment. ok. Se Deus permanece o mesmo em caráter, odiando infinitamente o pecado e absolutamente imutável em seu propósito de visitar o pecado com juízo, então se qualquer cidade ou pessoa muda de atitude para com o pecado, Deus precisa necessariamente mudar em sua atitude para com essa pessoa ou cidade. Se Deus permanece o mesmo, se sua atitude para com o pecado e a justiça é imutável, então seu trato com os homens precisa mudar quando eles mudam do pecado para o arrependimento. Seu caráter permanece sempre o mesmo, mas seu trato com os homens muda conforme eles mudam, de uma posição odiosa à sua aversão imutável para com o pecado, para outra que seja agradável a seu imutável amor pela justiça. I like to think of it as a thermometer. Eu gosto de pensar nisso como um termômetro. If we
had a thermometer on the outside of the building right now, it would read 18. 18. If we took that same thermometer and put it in the refrigerator, it would read 5, 0. translate. Se nós... I thought you were asking me the question. No, I'm sorry. Sorry. Se nós colocássemos um termômetro lá fora, talvez estaria nos 18 graus ou um pouquinho abaixo. Mas se o colocássemos na geladeira, ele cairia para uma temperatura perto de 0. If we put it in the oven, it would read. E se chegássemos colocá-lo no forno, a temperatura subiria. But the thermometer doesn't become, a banana in the refrigerator and a chimpanzee in the oven. Mas o termômetro não se torna uma banana quando ele está na geladeira e nem um chimpanzé quando ele está no forno. Based on the environment, it changes. Conforme o meio ambiente, ele muda. But not in nature, it responds to the environment. Não em natureza, ele simplesmente reage ao meio ambiente. So the God of the Bible is stable, unwavering, consistent and unchangeable. Então o Deus da Bíblia é estável, resoluto, consistente, imutável. Unlike most of the people you know. Diferentemente da maioria de pessoas que você conhece. As Richard Baxter put it, God is not pleased with one thing today and another tomorrow, nor with one person this year with whom he will be weary of next year. Como afirma Richard Baxter, ele não se agrada de uma coisa hoje e outra amanhã, nem com uma pessoa neste ano para se enfadar dela no ano que vem. Number 6. 6. The one you please does not require you to harm yourself in order to please him, but is pleased only with those things that will ultimately lead to your happiness. Deus, aquele a quem você serve, não exige que você se prejudique para agradá-lo, mas só se agrada daquilo que no final contribuirá para a sua felicidade. God does not delight in taking away from his servants everything that brings him joy and happiness, satisfaction or pleasure. Deus não se deleita em tirar dos seus queridos, dos seus servos, tudo que lhes traz felicidade, satisfação, prazer. Neither is he a harsh taskmaster that delights in causing his servants harm. E ele também não é um capataz severo, insensível, que se deleita em ver seus servos prejudicados. Some people view God as a harsh, uncaring, sort of cosmic killjoy who doesn't want his children to have fun. Algumas pessoas enxergam a Deus como um desmancha-prazeres cósmico, indiferente, insensível, que está lá só para atacar qualquer um de seus súbditos que comece a ter prazer em demasia. Well, I don't think I see God that way. Bem, eu tenho certeza que eu não vejo Deus dessa forma. Let me ask you something. Do you see God more as a judge or more as a heavenly Father? Deixa eu perguntar para você vê Deus mais como juiz ou como Pai Celestial? Before we're saved, we relate to God primarily as a judge. After we're saved, we relate to God primarily as a loving heavenly Father. Antes de sermos convertidos, nós nos relacionamos com Deus mais para com um juiz. Depois da nossa conversão, nós passamos a nos relacionar com Deus mais como nosso Pai querido. Let me ask you about your view of the Bible. Deixe-me perguntar sobre a sua visão da Bíblia. Do you see all those imperatives and injunctions and commandments as burdens or blessings? Você enxerga os mandamentos, os preceitos bíblicos que são muito claros como pesos ou como coisas boas, alegres? Another rule I have to remember, another rule I have to obey. Ou uma outra ordem, um outro mandamento que eu tenho que levar em conta? Or do you see all of God's word, even the commandments, especially the commandments, as God's invitation to wholeness and health and to a certain degree prosperity? Ou você vê os mandamentos de Deus como um convite
a uma inteireza de vida, uma vida que vale a pena. Em última análise, até como prosperidade. God is pleased with those things that will eventually lead to our happiness. Deus se compraz naquelas coisas que vão, no fundo, nos levar à nossa felicidade. Yes, it's true. Sometimes He often expects us to forfeit some short-term happiness for the sake of long-term happiness. É verdade que Deus frequentemente espera que nós abramos mão de uma felicidade temporária em favor de uma felicidade duradoura. Sometimes we're called to sacrifice some short-term happiness, some short-term pleasure, so that we might experience greater eternal long-term pleasure. Às vezes nós somos chamados a sacrificar a felicidade temporal para que nós possamos experimentar uma medida bem maior de uma bem-aventurança eterna. But He never asks us to do anything that is ultimately not in our best interest and ultimately that does not result in our own happiness. Mas Deus nunca pede algo que não é para o nosso bem, ou em última análise para a nossa maior felicidade. Blessed are those, happy are those who hear the word of God and do it. Bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a cumprem. But man is not like that, is he? Mas o ser humano não é assim, não é mesmo? If you really love me, then go into debt for me. If you Go really into debt for me. Ok. Se você me ama, então entre em dívida por mim. If you really love me, do whatever it takes to lose 15 pounds. Se você me ama, faça o que for preciso para perder 5 quilos. If you really love me, go to bed with me, or get drunk with me, or get high with me, or lie for me. Se você me ama, vá para a cama comigo, se embriague comigo, se drogue comigo. Let me cheat on this test by peeking over your shoulder. Me deixe colar nessa prova olhando por cima do seu ombro. Break the law for me. Look the other way when I break the law. Viole a lei para mim, olhe para o lado de lá enquanto eu violo a lei. In the final analysis, God is much more merciful with what it takes to please Him than man could ever be. Em outras palavras, Deus é muito mais misericordioso com aquilo que poderia agradá-lo do que o ser humano é. And even when man is merciful, his short-sightedness rarely takes into account either the blessedness of having godly character or the bliss of eternal rewards. Mesmo quando o homem é misericordioso, a sua miopia raramente considera a bênção de um caráter piedoso ou a bem-aventurança das recompensas eternas. Number 7. 7. The one you please will not be influenced by talebearers, gossips, or false accusers, neither will he be misled by misinformation. Deus, aquele que a quem você agrada, não se deixará influenciar por mexeriqueiros, fofoqueiros ou por falsos acusadores, nem será enganado por informações falsas, por fake news. Let's be honest. Vamos ser honestos. You and I live amongst tale-bearing, trouble-making tattlers whose natural bent is to exalt themselves at our expense. Sejamos bem francos, você e eu vivemos entre fofoqueiros, encrenqueiros, mexeriqueiros cuja inclinação natural é exaltar a eles mesmos enquanto criticam os outros. Of course, all the tales that are told about you will be told behind your back when you're incapable of giving an answer and defending yourself face to face. E todas as mentiras que são contadas a seu respeito, principalmente pelas suas costas, o serão porque você é incapaz de responder às acusações face a face. Most people will believe the bad they hear about you secondhand and allow it to influence their opinion of you more than they'll be influenced by a good report about you. A maioria das pessoas acreditará nas coisas ruins que vierem a ouvir a seu respeito de terceiros e permitirá que essas coisas influenciem sua opinião sobre você com mais rapidez que acreditaria e seria influenciada por uma boa informação a seu respeito. Sadly, this is true even among Christians.
Infelizmente, até entre os crentes isso é verdade. even amongst Christians who claim to be our friends. Mesmo entre crentes que dizem ser nossos amigos. Suppose you and I are members of the same church. Suponhamos que nós somos membros da mesma igreja. It's Sunday morning worship. E nós estamos no culto de adoração We're, da manhã. we're standing around after church, reminiscing with our friends about the football game last night where our team won. E nós estamos ali conversando com os nossos amigos sobre o jogo de futebol que aconteceu na noite do sábado. Let's suppose at that point I'm called away by the pastor. Suponhamos que naquele momento o pastor me chama. And then you exclaim, Lou and I sat together for every play of the game, and he was sober the whole time. I'm sorry, the pastor called. I'm away. Okay, Now, my friends are sitting there talking behind my back, okay. right? I sat next to Lou the whole time at the game last night, and he was sober the entire time. Eu vou lá conversar com o pastor, enquanto isso eles começam a conversar a meu respeito. Olha, eu estava do lado do Lu ontem e ele ficou sóbrio durante o jogo todo. Did our friend tell the truth? Nosso amigo falou a verdade? Yes, but he misled you by inference. Sim, mas ele influenciou você para o lado errado por inferência. Misinformation takes many forms. A informação errada, ela se veste de várias formas. The truth is in plural, but lies come in many shapes and sizes. A verdade, ela tem uma forma única, mas as mentiras têm todo tipo de rótulo. There's a book back there on the table. I think it's called Beguilement. The English word is deception, but in the book, I identified 22 different types of lies identified in the Bible. Há livrete como esses aqui, lá chamado Engano, e ele identifica how many? 22 duas formas de engano. And then after the book was published, I found 2 or 3 more. E depois que o livro estava publicado, eu descobri mais 2 ou 3. When it comes to misinformation, people are gullible, especially God's people. Quando a coisa é informação errada, falsa, as pessoas estão ávidas por ela, principalmente os cristãos. Most of the lies that were perpetrated in the Bible successfully duped their victims, at least temporarily. A maioria das mentiras que foram proferidas na Bíblia, elas feriram muito as pessoas, pelo menos temporariamente. When lies were detected, often it took an act of God, like with Ananias and Sapphira, or the harlot, the 2 harlots that came before Solomon. Okay. Mas quando a mentira foi desvendada, ela se tornou pública, então aí a coisa foi esclarecida, como no caso de Ananias e Safira, ou daquelas 2 prostitutas que vieram perante Salomão, porque disseram que o bebê era o que tinha sido morto. God is the only one who really knows who's telling the truth and who's lying. Só Deus sabe quem está dizendo a verdade e quem está mentindo. Cannot be misled by falsehood, no matter how cleverly it's disguised. The truth is disguised. Ele não pode ser enganado pela mentira, não importa como essa falsidade esteja habilmente disfarçada. His opinion of you is totally unaffected by misinformation. A opinião que Deus tem a seu respeito não é tocada pela informação falsa. Unlike man, God is impervious to the influence of erroneous reports. Deus não está predisposto, como o homem está, a ser influenciado por informação falsa. So your primary calling in life is to please and glorify God in everything you do. Então, o seu chamado principal de vida é glorificar a Deus em tudo que você faz. The knowledge that you are pleasing Him in all respects should be a tremendous source of peace and security and contentment for you that will prevail against man's disapproval.
Então, o seu desejo de agradar a Deus deve prevalecer sobre qualquer investida do ser humano para que você seja alguém que agrade a homens. And if God is pleased with your life, it really doesn't matter if man is displeased. Então, se Deus se agrada da sua vida, tanto faz se os outros não se agradam da sua vida. God's approval and favor is sufficient reward. A aprovação e o favor de Deus são suficientes. And how much true is that of us whose sins have been covered, who've been granted new life, who've been credited with the righteousness of Jesus Christ. E como isso é verdade a nosso respeito, cujas vidas foram cheias da justiça do Senhor Jesus Cristo, cujos pecados foram totalmente pagos, Because we put our trust in porque nós colocamos a nossa confiança nele. Him. Okay, so we've got a few minutes for questions. Who would like to begin? Temos alguns minutos, perguntas, alguém tem alguma? There's a question up here. Quando que a Bíblia nos permite e nos diz que devemos julgar? Quando que somos livres para julgar? When are we free? According to the Bible. I should have mentioned that. Eu deveria ter mencionado isso. I gave you the 3 exceptions, right? Eu dei as 3 exceções. Don't judge the motives of other people and thoughts of other people. Não julgue os pensamentos, as motivações dos outros. Don't judge things about which you have insufficient evidence. You may have to suspend judgment. Não julgue quando você tem informação insuficiente para julgar. And number 3, don't judge things to be sin that the Bible does not say are sin. E não julgue coisas como sendo pecados quando a Bíblia não diz que são pecados. Apart from that, everything else is fair game. Fora isso, tudo vale. He who is spiritual judges all kinds of things, but he himself is rightly judged by no man. Aquele que é espiritual julga todas as coisas, mas não é julgado por ninguém. We have in this book the mind of Christ. Nós temos nesse livro a mente de Cristo. Strong, solid food, I forget the reference. Solid food belongs to those who are mature, to those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. A palavra é comida sólida para aqueles que foram exercitados na verdade. The most misunderstood verse, misquoted verse in the Bible is probably Matthew 7:1. Judge not that you be not judged. Quem sabe o versículo mais mal interpretado da Bíblia seja Mateus 7:1. Não julgueis para não ser de julgados. Well, if you understand the context there, he's certainly not forbidding all judging. Se você entender o conceito ali, ele não está proibindo toda a sorte de julgar, de juízo. He says just a few sentences later, you're supposed to judge your teachers and beware of false teachers. Mais tarde, um pouquinho mais tarde, no mesmo texto, ele diz que nós temos que julgar aqueles que nos ensinam e tomar cuidado com os falsos ensinamentos daqueles que And he os says, propõem. don't give that which is holy to the dogs, nor cast your pearls before swine. You're supposed to be able to judge believers from unbelievers. Então ele diz para a gente não atirar pérola aos porcos, por exemplo. Ou seja, nós não temos que ficar lá julgando, discernindo os crentes e os descrentes. I believe the judge not command in Matthew 7:1 is really tied into the James command where it says, don't judge your brother to be sinning when he's not really sinning. Eu creio que é aquele versículo de Mateus 7:1, não julgueis, está atrelado ao que Tiago diz, para a gente não julgar o irmão como se ele estivesse pecando quando ele não está de fato pecando. See, this is why questions are so helpful, because they not only help me clarify things, but they help me remember things that I forgot to talk about in the first place. É bom ter as perguntas e respostas porque às vezes deixa passar alguma coisa, então a gente esclarece com esse tipo de troca de ideias. Okay, we have time for one more question if there is one.
Se houver mais uma pergunta, temos tempo para mais uma. Eu queria saber se existe, no entendimento do Pastor Lu, uma relação linear entre agradar a Deus e obedecer a Deus. If there's Uma repete relação linear. Ok. Existe uma relação linear Is entre there a agradar a linear, Deus e obedecer a Deus? relation between pleasing God and obeying God? Sure. Ask the question. I guess they heard it. Yeah, they heard it. Yes, I mean, Jesus said, if you love me, obey my commandments. And again, somewhere in the book, I forget where, but I make the connection. But certainly, I mean, you displease God by disobeying him, you please him by obeying him. Certamente, porque você agrada a Deus obedecendo a Ele e você desagrada a Deus desobedecendo a Ele. I read another book a couple of years ago that I really like. I use it in my counseling center. Eu li um livro há algum tempo atrás que eu uso na clínica de By a aconselhamento. British pastor named Matt Fuller. É escrito por um pastor britânico chamado Matt Fuller. The title of the book is called Perfect Sinners. E o título do livro é Pecadores Perfeitos. The subtitle is Seeing Yourself as God Sees You. Seeing Yourself as God Sees Ok. You. E o subtítulo é Enxergando-se como Deus te enxerga. And he really does a great job, better than anything I ever remember reading, explaining how we can both be positionally pleasing to God and accepted in the beloved, and yet at the same time, sometimes displease him. E ele explica como funciona essa relação que existe de fato de sermos posicionalmente agradáveis a Deus em Cristo, mas de sermos, por outro lado, desagradáveis a Deus quando o desobedecemos. I don't know if it's available in Portuguese yet, but I imagine if it's not, it will be soon. It's a great book. Eu não sei se ele está em português, mas seria bom ser traduzido porque é um ótimo livro. Como é possível discernir quando a gente não tem temor a homens e quando a gente é teimoso e aí então a gente simplesmente fala sem temor? Desculpe, Bima, mas o som está bem difícil de eu conseguir entender. Como discernir entre uma falta de temor a homens e uma teimosia? Então eu não tenho temor a homens e aí eu penso, eu faço o que eu quero e isso não ser também uma teimosia da minha parte. How to discern between not having the fear for men and going to the extreme of really blunting into them, and doing the wrong thing. That's a really good question. I'm not sure anybody's ever asked me that before. Nunca ninguém me perguntou isso antes. Boa pergunta. Okay, so a couple of things come to mind. Algumas coisas me vêm à mente. The Bible says that we must speak the truth in love. A Bíblia diz que nós temos que falar a verdade em amor. The Bible says that when we do convict people or reprove people, we're to do it with gentleness. A Bíblia diz que quando nós exortamos as pessoas, quando nós trazemos convicção de pecado às pessoas, temos que fazer isso com mansidão. When it comes to dealing with people's sin, as I said, I guess this morning, you cover as much as I can, you overlook as much as you can, but when it comes to habitual things, you have a responsibility to deal with it. Como eu disse, eu creio que foi hoje de To manhã, confront your brother. quando nós estamos diante dessa questão de confrontar um irmão, a gente cobre o pecado por amor, o tanto quanto a gente pode, mas quando a coisa se torna frequente e fica óbvio que é uma coisa que tem que ser exortada, nós temos que chegar junto do irmão. So when it comes to dealing with people who are sitting, you have to be patient. We have to be patient. Patient. Ok. Então o segredo é sermos pacientes quando nós vamos fazer isso. So you've got love, you've got gentleness, you've got patience.
Então nós temos que levar em conta o amor, a mansidão, a paciência. And then when you're dealing with someone who has irritating idiosyncrasies that are not sinful, Então quando você está lidando com alguém que tem aquelas idiosincrasias chatas, mas que não são pecado, the biblical word is tolerance or forbearance. a palavra bíblica é tolerância, me ajudem aqui, vocês que falam forbearance. Tolerance? Yeah, I said tolerance already. Okay. Oi? É isso aí. So we have to put up with stuff as Christians. The word tolerant in the Greek means, forbearing in the Greek means just to put up with. Sometimes when people do irritating things, we have to tolerate them. We have to put up with them. Então, nós como cristãos temos que ser tolerantes, pacientes, temos que aguentar quando coisas assim acontecem. In the book that I wrote on solving conflicts, there's a chapter on patience, a chapter on gentleness, and a chapter on forbearance. Which the books? Resolving conflict. Ok, no livro a respeito de resolução de conflito, há um capítulo sobre tolerância, outro sobre tolerance, Gentleness, forbearance, seria mansidão e paciência. And so it's not so much a matter of not being discerning, it's a matter of supplementing your discernment with the softening qualities that will make your admonition more palatable and receivable to the person that you're interacting with. Então, não é uma questão de você passar por cima pela necessidade de chegar junto, mas sim você temperar isso com elementos que vão fazer com que esse chegar junto seja eficaz, seja agradável, não seja ferino. And again, you have to eschew legalism. And so if your judgment is because you're raising the standard higher than the Bible, you probably should get the book on legalism too while you're at it. I'm sorry, eu não estou conseguindo ouvir por causa do barulho lá fora e o som está muito surdo. If your judgments are severe because you're raising the standard higher than Scripture, se você está sendo severo porque você está levantando o padrão acima das Escrituras, then perhaps my little booklet on legalism would be a good thing for you to look into to help you knock off the wrong kinds of judgments. então quem sabe o livrete sobre legalismo seja bom para você julgar o como você jogar no lixo aquilo que não é realmente real para você atacar. Okay, thank you very much, and we will see you mañana. Amanhã. Mañana. Obrigado.